tela do canal do YouTube. Vamos começar o debate das feras desta sexta-feira e com tema polêmico, mexendo aqui na caixa de marimbondo do nosso futebol goiano. Quem está devendo mais no futebol goiano? Diretorias ou torcidas? Diretorias ou torcidas? De novo, Thiago, com esse assunto. De novo. Vila Nova joga amanhã. A gente não bateu até agora 600 ingressos vendidos de forma antecipada. O Goiás com a média abaixo de 6 mil na temporada. E o Atlético eu nem falo, né? O Atlético eu nem falo. Se a torcida do Atlético comparecesse no estado do jeito que ela cobra, do jeito que ela, pressiona, o Atlético teria uma das melhores médias de público do futebol brasileiro. Mas o futebol goiano não ganha nada há muito tempo. Tá, e o Santa Cruz ganha o quê? O que o Santa Cruz ganha? Além de taca, de sova. E lá a média dos caras é altíssima, na Série C. E já era gigantesca na Série D. O que o futebol do Pará ganha do ponto de vista nacional, além das Copas Verdes, que eles têm, inclusive bater na gente, e Copa Norte? O que eles ganham? O Remo tá na zona do rebaixamento desde quando rolou a bola da Série A. Na Série A, né? E tem uma média de público 4 vezes maior que a nossa. O Paysandu tá na Série C. Série C. Com um monte de dificuldade lá, a diretoria se virando. E os caras têm uma média de público 4 vezes maior que a nossa. O Paysandu tomou de 3 do Anápolis na decisão da Copa Verde. E os caras colocaram 32 mil pessoas no jogo da volta. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, por isso que eu vou colocar aqui. Quem está devendo mais no futebol goiano? Diretorias ou torcidas? Olha a média de público do nosso futebol. Isso é um tapa na cara. Tapa na cara do nosso futebol. O Goiás, de novo, é o time de melhor média, 6.604. Lembrando que na Serrinha a gente tem uma capacidade total de de 13 mil torcedores. Ou seja, metade do estádio vazio. O Vila Nova tem uma média de 5.367. O Oba cabe 10 mil pessoas também, pouco mais da metade cheia. E o Atlético tem uma média pífia, ridícula, de 2.119 torcedores. Nenhuma equipe do futebol goiano tem uma média acima de 8, 9 mil. Que já seria pequena, pelo tamanho das nossas torcidas aqui. Diante disso, meninos e meninas, primeiro tema, para você que tá deixando o like, para você que tá participando. Quem está em débito aqui no futebol goiano? Diretorias, que há muito tempo não colocam as equipes na Série A, ou as torcidas do nosso futebol, Vila Nova, Goiás e Atlético? Eu começo por você, Cracasso Danilo Dias, chega pra cá. Tá tudo bem, Cracasso? Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima sexta-feira pra você, uma sexta abençoada ao Matheus, ao Nivaldo, juntos no debate e também, claro, a toda a nossa audiência da Rádio Band News FM, na frequência 90.7, na Rádiosnet e também no canal do YouTube, no qual consigamos atingir aí vários estados e cidades do nosso país. Thiago, é um assunto que volta à tona aqui no nosso debate. A gente tem muita variável. A diretoria faz o seu papel, às vezes investe, traz jogadores, como foi o próprio Goiás, o Vila, o Atlético, busca capacitação, busca uma remontagem dentro do elenco, busca no mercado difícil de encontrar peças, difícil de encontrar comandantes para dirigir times, vai mexendo aqui, vai buscando e fazendo os seus movimentos, digamos assim. Mas o reflexo dos torcedores com a média de sócios, ou a média baixa de público, também é refletida dentro daquilo que nós condicionamos a ser o nosso futebol. Nós também não podemos exigir uma média superior a 10, 15 mil, sendo que a capacidade dos estádios foram reduzidas para 10, 11, 12, no máximo isso aí. Então nós apequenamos o nosso futebol, e eu incluo nós, todos os goianos, a partir do momento que o Ministério Público, seja lá quem foi, que tirou os jogos do Serra Dourada, tirou aquele negócio de 2 torcidas, hoje o elefante branco chamado Serra Dourada fica ali a ver navios, sempre com a mesma estrutura, os estádios, capacidade pequenininha, e aí vai lá uma média de torcedores baixa que faz com que o nosso futebol hoje, nós aqui no nosso discurso consideramos o nosso futebol gigantesco, grande demais, mas no cenário nacional se calhar não é assim que eles olham para nós, devido a esse apequenamento de estádios, apequenamento de muitas outras mentalidades também que passam aí dentro das diretorias. Você vê o Vila Nova crescendo e evoluindo, você vê o Vila Nova buscando melhorias, mas a gente tem que mudar cada vez mais, progredir, fazer essa busca de melhorias
dentro do futebol. Eu não vejo nem diretoria e muito menos torcedores devendo. Eu acredito que nenhum dos dois está devendo de fato. Vai cobrar o torcedor para ir no estádio, sendo que também o time às vezes não entrega resultado. Ah, mas espera aí, Danilo, olha o Vila Nova, 600 ingressos antecipados até agora e não foi ninguém. Cara, mas é o estilo do torcedor goiano. Às vezes nós estamos exigindo demais do torcedor goiano, sendo que já não tem mais aquele apetite, já não tem mais aquele estigma como tinha anos atrás, aquela adrenalina de falar, não, sábado o meu encontro é lá no Serra, é lá no estádio do Ale Pinheiro, é lá no Oba. Se calhar a gente hoje mudou muitos focos, hoje o cara prefere um passeio com a família, prefere um show, prefere um cinema, tem outros diversos afazeres pra acontecer. Então, às vezes, o foco do futebol em si, com a qualidade que os times de jogadores que cá chegam, não tem tanto atrativo. Hoje o Vila Nova poderia se queixar mais de uma venda antecipada? Até que sim, até pondero aí que o torcedor colorado poderia estar fazendo mais, mas também tem que ver aí o que está se passando, em questão de sócio, em questão de ingresso, se está no preço acessível ou não, se é metade do mês ou final do mês, mas eu não quero culpar nem a diretoria e nem o torcedor. Acredito que os dois se equivalem e não podemos apontar um dedo a um e muito menos ao outro. Sai do muro, meu filho, daqui a pouco eu te tiro desse muro aí. Você vai apontar o torcedor, você está exigindo uma coisa que o torcedor. O foco, Thiago... 30 e 60, Danilo, o preço é de graça, dado. Se o cara faz lá R$119,90 por mês, o sócio do Vila, ele vai em todos os jogos no plano ouro. Certo, você torcidas goianas estão fracas. Torcidas goianas não estão comparecendo, cobram muito e não estão entregando nada. Mas, às vezes, e eu vou falar a verdade aqui. Faz questão de aproximar o torcedor. Meu amigo, você acha que a do Santa Cruz faz questão e o povo lá tá lotando estádio? Como que não? As torcidas goianas estão fraquíssimas. O Vila Nova é uma vergonha, o Vila faz uma campanha histórica. O Vila não colocou mais de 9 mil pessoas até o momento na Série B em nenhuma partida. Tem 600 ingressos vendidos para um jogo, que é um dos mais importantes da história do Vila Nova na temporada. Vergonhoso, não vem com churumela aqui passando mãozinha em cabeça não. Tá errado. Deixa eu te falar. Tá errado, o povo aqui vai em show de Gustavo Lima, vai em show sertanejo, show católico. Na hora de colocar o dinheiro no futebol, nossa, R$80 é caro, eu não vou fazer o sócio. O povo tá acomodado sim. E a gente não vai fazer o nosso futebol crescer se a gente ficar passando mãozinha em cabeça aqui, fazendo média com o torcedor, não. Tá, tem que falar a verdade. Tá fazendo. Não precisa. Tem que colocar o dedo na ferida, meu filho. Aí você tá cobrando o torcedor. Tem que colocar o dedo na ferida. O cara pra ele ter outras opções. Pra ir no show, o cara pode ir onde ele quiser. Pois é. Então ele não ama o futebol. Então ele não ama o Vila. Ele não ama o Goiás. Ele ama o Gustavo Lima. Então o cara ama o Gustavo Lima, não ama o futebol. Ele gosta do música sertanejo, ele gosta de levar o menino no cinema, ele gosta de jogar um futebol no sábado. Tem tantos afazeres, ele nunca pode deixar de amar o futebol. Não gosta do futebol. Hoje no stream, ele pega o celular, conecta aqui, ele tá vendo o jogo. É a geração mimimi, né, Danilo? Mas a geração mudou, Thiago. É a geração mimimi. Muda. É a geração mimimi. Seus pais foram criados de uma forma, nós criamos os nossos filhos de outra forma, as coisas vão adiantando, vão melhorando e vão mudando. Às vezes aquele amor, aquele sentimento pra pior. Que tinha... Beleza, a sua visão. Pra pior, pra muito pior. Que tinha lá atrás, não, meu obrigação muito pior. Estado, não tem mais hoje. Aí você vai querer ficar cobrando uma coisa que há 15 anos atrás era a mesma coisa, não é por aí não. Geração Nutella, tudo no mundo piorou. Só a tecnologia que melhorou. Geração Nutella, tudo hoje reclamar, não tem cobertura. Mas no show do Gustavo Lima também não tem cobertura. Ah, mas não tem banheiro químico. Show do Gustavo Lima também, o pessoal fica lá com a fila quilométrica. É porque não tem paixão como tinha no passado. Torcedor goiano, extremamente fraco. Fraco, mas quase parando. Parabéns aos que estão indo. Agora os que estão ficando em casa, que preferem um celular, isso pra mim não é torcedor não. Isso daí pra mim é simpatizante. E infelizmente dói no meu coração falar isso aqui. Eu tenho 36 anos de idade, eu tô no futebol há 34. Desde os 2 anos eu vou em estádio. É a pior geração da história do torcedor goiano. A pior. A menos fiel, a que menos comparece, a que menos engaja. É a realidade, gente. É a realidade. O nosso futebol está morrendo. Tá bom, Thiago. E a gente não tá fazendo nada, fica aqui com justificativinho igual o Danilo disse. Tá bom, um time que entrega o que o Goiás tá entregando nos últimos 2 anos. Só problema, dentro do G4. Você só olha o lado negativo. Olha o Santa Cruz lá, Danilo. Thiago, o Santa Cruz quase acabou. Lá não tô falando do futebol goiano. Não, mas você tem que comparar. Veja bem, o que os times também estão entregando? O Vila Nova em 2023 foi a maior decepção do torcedor. Pega a média de público em 23 parabéns, e vê se o torcedor Danilo, parabéns, você está ajudando a matar o futebol goiano. Não, não. Parabéns. Atenção. Tá ajudando a matar sim. Um lado que você às vezes não quer ver. Você só você tá está ajudando. Você tem que ir. O que o Atlético está entregando pro torcedor sair de casa? Você está... Não ia também na Série A. Quando o Atlético tava na Série A também não ia. Também não ia.
Também não ia. Aí você não culpa os caras que apequenou o nosso futebol também, não? Estádiozinho menorzinho. Pra que estádio grande se a gente não lota os pequenos? Não é no lote os pequenos porque apequenou o futebol, uai. Pra que Serra Dourada a gente não tá lotando o O Oba? Goiás lotou o Serra Dourada. Não, Danilo, isso aí tem 30 anos atrás, pelo amor de Deus. Aí, ó, você concorda comigo? Pelo amor de Deus. Você tá querendo trazer o que foi pro presente. Mudou, meu irmão. 1h14 agora. Acorda pra vida que você tá dormindo até agora. Tá bom. Atenção, Jardim Goiás e região. Chegou a Marmitex, que é sucesso absoluto. É a Marmitex com churrasco do Rei do Churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. A entrega é rápida e sem taxa pra você. Atendemos a região do Jardim Goiás. Venha para o Rei do Churrasco, seu almoço campeão. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira e jogo da Seleção Brasileira com aquela cerveja gelada. É lá no Rei do Churrasco, viu? Aqui na BR-153, pertinho aqui da Band News Goiânia, viu? Passou o estado de Serra Dourada do lado direito. Antigo posto Capim Dourado. Traga sua família e também os seus amigos para o Rei do Churrasco. UB15, debate das eras, oferecimento na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o Kit Move. Sua proteção, nossa missão. 6232647345. E Arraiá Show de Bola Centro Pisos. Com ofertas que são verdadeiro golaço. Ah, meu amigo, lá você vai ter cobertura de qualquer oferta anunciada pela concorrência. A Centro Pisos não perde negócio. 3588-4554. Um abraço aqui pro Wallace da Facilitar. Danilo, tem diversos vídeos de grandes jogos do Goiás com Serra Dourada com público baixo. Olha o jogo do gol de bicicleta do Fernandão, vazio. Então assim, realmente perfeito aqui o comentário do Wallace. Como tem também jogos vazios do Vila, do Atlético. A gente sempre foi, digamos assim, mais fraco do que os outros estados que de fato têm paixão pelo futebol. Só que agora tá demais. Eu vou pro Matheus Carvalho aqui, que entende tudo de arquibancada. Cara, essa geração é uma geração de rede social. O povo ama o Instagram, ama cornetagem, cornetam que é uma beleza. Agora, na hora ali, no momento de pagar 40, 50, 60, 70 reais no preço do ingresso, tá caro. Não sei o que é lá. Não vou. Hoje eu vou com a turma, vou pro cinema. Tudo ficou mais interessante que futebol. Por isso que eu falo, todo mundo tem direito, gente. Não tô falando aqui obrigando vocês a irem pro estádio, não. Mas aceitem a pecha de simpatizantes. Porque o torcedor faz igual você fez uma vez em Aciara, Matheus, que você largou tudo aqui em Goiânia e foi lá pra Iaciara no jogo do Vila Nova na Série C. Jaciara, Mato Grosso, né? No pé da Amazônia, quase na divisa com o estado do Amazonas. Torcedor é o esmeraldino que muitas vezes larga tudo aqui e foi pra Verjaneira na final da Copa Sul-Americana. Esse é o torcedor de verdade. E com esse público, você acha mesmo que alguma SAF vai ter interesse nessas médias de público aí? Coloca na tela do canal do YouTube. Por isso que o Santa Cruz arrumou SAF, né? Por isso que o Bragantino arrumou SAF, a gente não arruma. Mas o Bragantino também não tem torcida, mas tá num grande centro, a gente não tá. O Goiás tem 6.604 de média. O Vila tem 5.367 de média. O Atlético tem 2.119 de média. Matheus Carvalho, quem tá em maior dívida e maior débito aqui no futebol goiano, os dirigentes ou as torcidas? As três. Tô falando só pra do Vila aqui não, as três. Ei, Matheus Carvalho, fala comigo. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos demais companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, eu vejo que o nosso histórico do futebol, ele se baseia nisso. Ele não é um histórico de grandes públicos. Tem de grandes jogos. Grandes jogos, grandes públicos. Pequenos jogos, pequenos públicos. Vejo com naturalidade tudo isso. As nossas equipes não jogam de uma maneira competitiva na Série A, quase não estão indo para a Série A, essa é a grande verdade. E o futebol, ele é um produto, ele é um negócio, ele é um meio atrativo, e nós não estamos conseguindo colocar esse futebol como meio atrativo na questão de público, né? Muita gente acompanha futebol, muita gente gosta do futebol, muita gente ouve a gente, acompanha a gente, mas na situação de estádio, reduz muito por diversos fatores. Acaba não sendo tão atrativo para alguns ir para o estádio. É mais cômodo ficar em casa. Eu acho ridículo. Eu não vou colocar ridículo, não. Eu não concordo. Vou ser ameno. Eu não concordo quando vocês colocam show comparando com futebol. Eu não acompanho show, eu nunca fui em show. E eu até parei pra dar uma olhada aqui. Quantos shows que o Gustavo Lima fez aqui em Goiânia no ano passado? Um show. Umzinho show.
Então acho que não é tão justo a gente comparar um show de Gustavo Lima com o nosso futebol. E sabe qual que foi o público? 35 mil pessoas. Não dá pra comparar o futebol com o público de Gustavo Lima, que é hoje o maior cantor sertanejo, né? É o mais badalado, algo assim. Eu não acompanho sertanejo também, mas enfim. Eu, de certa forma, eu tenho que concordar com o Danilo. Dói no meu coração ter que concordar com o Danilo, viu? Dói. Mas por quê? Ah, Que Danilo, isso, você cara? tem laudo, né? Você trouxe seu laudo, então assim, dói muito ter que concordar com você, mas a situação dos estádios particulares tirou um pouco do público, sim. Tinha gente que gostava do Serra Dourada. E por que gostava do Serra Dourada? Você lembra muito bem da nossa época. A nossa época era chegar mais cedo, ficar ali na barraquinha da tia, ficar resenhando. Mas também não lotava. Acabava o jogo. Não, mas tinha um público maior, né, Thiago? Uma média de uns 6, 7. Era um público maior, era um público mais interessante. Acabava o jogo também na mesma resenha. Então, assim, são diversos fatores que acabaram influenciando. Você colocou alguns comparativos de alguns lugares que cada região, cada estado tem o seu motivo, pelo bem ou pelo mal. Você citou o Pará, eu nunca fui lá no Pará, então eu vou colocar Pernambuco. Vou colocar Recife. Recife, meu cara, você desce lá no aeroporto, o povo já tá falando do esporte. Já tá falando do esporte. Do caça-rato. Do Santinha. Do Santinha. Do Do Timbu, Náutico. Timbu. O Timbu. Eu vou no Timbu hoje. Vice. A cidade, ela movimenta isso. E você tem que concordar comigo que a cidade movimenta futebol. Você pergunta pra moça que trabalha lá no aeroporto, pra quem que ela fala esporte. Então, assim, cara, cada região uma situação. Tem gente que vai pelo amor, tem gente que vai pelo resultado, tem gente que vai pra arrumar namorada. Cada um por um motivo, por uma justificativa. O que eu acho que nosso futebol perdeu é o Serra Dourada. Isso aí, pra mim, é uma perda muito grande. E o outro fator é que o nosso futebol, ele se tornou, assim, o politicamente correto. Você não vê entrevista de jogador, entrevista polêmica. Uma época que o Robson dava entrevista, uma época que o próprio Pituca dava entrevista. Quem mais? Túlio Maravilha lá Túlio atrás, Maravilha, né? cara. Túlio Maravilha provocava pra caramba. Hoje tem gol do Túlio. Então, assim, são situações que mexiam com o torcedor. Fala, hoje tem gol do Túlio, então vamos lá ver se tem gol do Túlio. Tanto onde o Túlio jogava, quanto o adversário jogava. Mexia com o futebol. Dava brilho o futebol. Então, assim, são algumas situações que acabaram perdendo também o modo atrativo. Então eu vejo com naturalidade. Eu não vou jogar pedra nem no lado do torcedor e nem no lado do dirigente. Nós evoluímos muito nessa questão de dirigentes, né? Os dirigentes nossos são mais próximos, dão mais a cara, procuram evoluir as suas equipes, são profissionais. Ninguém de nós que recebe mensagem que tem dirigente que tá roubando. Antes a gente recebia, antes a gente ficava sabendo, né? Hoje não tem mais isso, mas o futebol, de certa forma, ele mudou bastante. 1h22 da tarde agora, eu tô neste momento com 109 likes. Quando eu bater 200 likes aqui, eu vou pro chat ao vivo. E tem muita gente participando. E hoje eu vou aqui dar moral pra todo mundo. Só que eu preciso da tua contrapartida também, tá? Me dá 200 likes aí, que eu já tô separando aqui vários comentários bacanas. Vai deixando a tua mensagem. Debate das Feras, oferecimento Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Rede RB de combustíveis, desde 94 abastecendo qualidade. Pode confiar, pode abastecer. Casa Marceneiro precisou, aqui tem. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Seleção, Peugeot, Play, Navesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E é claro, gente, deixa eu falar aqui para você do Segmédico. Quem vive o esporte sabe, bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Segmédico, um plano familiar com uma mensalidade espetacular. Atende os dependentes diretos. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp Segmédico 62982210068, 62982210068. Rapidinho, Thiago, eu na época de clássico mesmo, Sim. eu ia só pra xingar o Arley. Só pra xingar o Arley. E hoje é meu amigo. Hoje eu brinco com ele falando isso. Fala, Arley, eu rezava pra você machucar durante a semana pra você não jogar. E aí, quando eu sabia que você ia jogar, eu ia lá só pra te xingar, porque era taca garantida. Era taca garantida. Então, assim, são situações que mexiam com a gente. O futebol precisa
dar esse incentivo para o torcedor, que infelizmente, ao meu ver, não vem acontecendo mais. 1h24, Nivaldo Carvalho, comandante Superfera do Brasil, divide a tela aí, 126 likes agora. Comandante, eu tô muito preocupado com o futuro do futebol goiano, mas muito preocupado mesmo, porque hoje tudo chama mais atenção que o futebol. Cara, olha o trabalho que nós fazemos aqui, olha o que a gente faz aqui na Band News. A gente tem hoje aqui quase 8 horas de programação, trabalho gigantesco, e a gente não tem 40% da repercussão que a imprensa paraense tem, e às vezes eles não fazem, eles não têm essa visão, é a estratégia deles, é a tradição deles, mas muitas vezes eles não têm o impacto que a gente promove aqui, o que a gente faz pelo nosso futebol. Aí você vai nos jogos, cara, desanima, comandante, você vai no estádio de futebol do Atlético, lá no estádio Antônio Ascioli, 3.000 pessoas quando dá muito. A gente teve um clássico agora recentemente, nós ficamos 12 horas no ar, 3.300 torcedores para Goiás e Atlético. Um dos principais jogos da Série B. Então, assim, vai desanimando. Aí você fala, mas não tem apoio de empresa. Cara, se eu sou empresário, eu não coloco dinheiro em um futebol que não leva 10.000 pessoas no estádio, hein? Se eu sou dono de uma SAF, um bilionário, um sheik, Thiago Amar, eu não coloco meu dinheiro em um futebol que coloca 6, 5 mil pessoas. Um time que tá disputando acesso igual ao Vila e vende 600 ingressos um dia antes do jogo. Não dá, bicho. Não dá. Qual o futuro do futebol goiano? E por que essa torcida atual, essa geração atual de vilanovenses, esmeraldinos e atleticanos é uma geração tão distante dos estádios, comandante? O que está acontecendo com o nosso futebol? Boa tarde, Superfera. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao Danilo, ao Matheus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Não, antes só um parênteses aí sobre a questão de empresário, né? O empresário, ele investe no futebol não é por causa do torcedor que vai ao estádio, né? Ele investe no futebol por causa da exposição da marca dele, a projeção hoje é muito maior. Então, se ele fosse investir olhando para quem vai ao estádio, é claro que não investiria de jeito nenhum. Até porque a mídia futebol é a melhor mídia que existe, o custo por mil é o mais baixo que existe. Tanto é verdade que tem empresa que... posso citar aqui, o Bradesco reza pro Itaú sair da Globo para ele entrar. E o Itaú não sai nem a pau. Pega inclusive as mídias acessórias, né, que são lá do streaming da Globo, né, que é o Globoplay. Agora me parece que pegou até o Sport TV, enfim, a mídia esporte, a mídia futebol é a mais barata que existe. Você citou aí o nosso caso, nós temos nós temos uma rádio aqui, né, que faz esporte também de longa duração durante o dia. Temos outras rádios que fazem menos programação, mas também fazem programação diária, e você vai diluir aí o custo por 1.000 da divulgação, dá centavo as empresas que investem na nossa programação. Mas eu concordo com você de levantar esse tema, certo? O Vila Nova está na segunda colocação. Agora, porque ele perdeu lá para o Cuiabá, o torcedor não vai, eu não vou não. Então é uma característica do torcedor de Goiás, é uma característica nossa. A gente fica falando assim, o time tal é o maior do Centro-Oeste. Tá, mas a torcida nossa é do tamanho do Cuiabá. Que diferença faz isso? Os estádios nossos são pequenos, é verdade. 13.500, o maior, né, que é o lá o estádio do Goiás. Só que ele acaba sendo o maior estádio do mundo, porque ele nunca enche. O torcedor nosso, ele é uma característica do goiano, ele ser, entre aspas, vingativo. O time perdeu lá fora, eu não vou no jogo seguinte. Ele pode estar na melhor colocação que eu não vou, porque eu quero vingar dele. O time, ele não tá conseguindo as vitórias, mesmo com os jogadores tendo entrega dentro de campo, lutando, tal, se dedicando, eu não vou de jeito nenhum. Eu vou ali, nós vamos 3.500 no estádio que cabe 12. Então, é uma característica nossa. É a característica do povo goiano. E a comparação com o norte e nordeste do país, ela é inevitável. Porque são duas regiões
que cabe comparação com a nossa. Cabe com a região centro-oeste. Não podemos comparar a nossa região com a região sudeste, que é uma Dante, região e são cidades, inclusive do ponto de vista populacional, Goiânia hoje tem mais população que Belém, e lá as torcidas dão de chicote nas nossas aqui. É chicotada. A do Paysandu é do Remo, é chicotada. Goiânia está beirando 1.600.000. Goiânia, fora a região metropolitana. Belém está com 1.300.000. Nós passamos Porto Alegre, Nivaldo, em população também. E Recife, Goiânia tem mais população que Recife. Então até nisso cabe a comparação. Pois é, porque eu não vou fazer comparação com Belo Horizonte, que é maior, não vou fazer comparação com Rio e São Paulo, que é esculhambação, certo? Então a gente tem que fazer comparação com essas regiões norte e nordeste do país, que são regiões que, por exemplo, a região norte, ela é, inclusive do ponto de vista econômico, o PIB é inferior. Então não tem como, é uma característica nossa. Da região. É uma característica. O cara não vai. Eu acho assim, o torcedor do Vila Nova, eu vou falar especificamente do Momento Vila. O Vila é o segundo colocado, ele pode terminar essa rodada de novo na primeira colocação. Agora porque ele perdeu lá pro Cuiabá. Cara, eu perguntei o Fofão, o Igor, agora há pouco, quantos ingressos tinham sido vendidos. Ele falou, não, até ontem tinha sido 500 ingressos. Gente, o Guanabara City lá, se ele fizer um jogo lá, vende isso de ingresso aí. Não tem cabimento você tocar futebol desse jeito. Então, eu acho que aí já é uma discussão mais ampla, né? A gente, até um dia desse, acho que foi semana passada, nós discutimos isso. Acho que os clubes precisam fazer algo, tentar se aproximar mais do torcedor. Os clubes hoje são muito distantes dos torcedores. As entrevistas, que escolhe 1, 2 jogadores durante a semana para dar entrevista. Isso acaba distanciando também, mas isso é uma outra discussão. A gente precisa entender essa dinâmica. Agora que a característica do torcedor do estado de Goiás, ela é uma característica de desânimo primeiro, e depois de vingança. Se o time perde lá, eu não vou aqui, nem a pau, nem se me pagar, eu não vou para vingar. E aí fica nessa situação aí, porque realmente eu acho que o Matheus fala de algo pertinente. Nós não podemos fazer muitas comparações com shows, até porque uma vez, embora seja caro pra cacete, eu acho que um show do Gustavo Lima é caro pra caramba. Quase R$400. É uma vez ao ano. É muito caro, né? E aqui é a capital do quê? Menos do futebol. De tudo, menos do futebol. É cultura, Thiago. A cultura dos goianos. Que cultura, moço. Que cultura? Não é minha cultura, não. Minha cultura é futebol. Por que se tornou que se tornou capital do sertanejo? É porque sobrou um espaço e eles entraram, né? Exato, então deveria ser a capital do futebol também. Por que não? É porque foi um espaço que alguém ocupou, estava vago. Tudo certo, aí ocupou, é uma cultura nossa, gostamos do sertanejo. Quantos cantores vêm pra cá pra morar aqui por causa disso, porque tem um sertanejo, e a gente tem que aceitar. Os cantores não vêm pra cá por conta disso, os cantores vêm pra cá por uma questão de logística, porque Goiânia tá localizado no centro do Brasil. Não, Danilo. Não, Danilo. É porque aqui... Até porque o nosso mercado consumidor é muito menor do que o de São Paulo. É porque aqui você está no centro do Brasil. Isso aqui é muito mais fácil. Daqui você pode fazer show no Norte e Nordeste. É a mesma distância. É muito mais fácil. Você mora em São Paulo, por exemplo, você vai fazer muitos shows no norte do país, você vai ter que pingar aqui ou em Brasília. É muito mais difícil. 1h33. O Júlio César Batista Souza mandou R$100 para nós aqui. Ei, Júlio, isso é maravilhoso. Vamos lotar o Oba sábado e vamos voltar para a liderança. Vila Nova sempre o maior time do Centro-Oeste, na maior rádio do Brasil. Grande Júlio César Batista, obrigado aí pela audiência. E o Caio Freire mandou R$5 aqui para nós, lá da Câmara Municipal, Vila Novense apaixonado. E ele cita que o Vila Novense está cansado, que sofreu demais e que agora tem uma gestão de verdade, por isso que o torcedor está voltando a se animar. Eu não estou vendo essa volta de animação, né? Eu tô vendo um torcedor desconfiado. Um abraço para ele, mas eu discordo. Eu acho que se agora tem uma perspectiva de melhora, aí o Chico Azeredo e os seus amigos fizeram lá aquele negócio, R$265 mil só de dinheiro de torcedor, de conselheiro para fazer contratações. Imagina aí
não vou falar 10 anos, porque senão acaba pegando algum presidente especificamente, eu não estou aqui para isso. Mas imagine no passado, você acha que teria condições de fazer um negócio desse? Nunca. Pois é, então Jamais. mostra que alguns torcedores estão engajados. Eu acho que o grosso da torcida deveria ter esse entendimento. Falar assim, nós vamos... Por exemplo, eu preciso falar isso. O Hélio dos Anjos quer bater no Vila porque ele vai ao orgasmo quando ele bate no Vila. Por que a torcida não tem esse orgasmo de bater no time do Hélio dos Anjos amanhã? E lotar o estádio amanhã, fazendo um caldeirão. Fala assim, não, vamos dar um cacete. Pelo amor de Deus, cacete do futebolisticamente falando. Ponto de vista técnico, né? Futebolisticamente falando. No Náutico, pra gente fazer o Hélio dos Anjos sair daqui aborrecido, triste com a derrota. Não, eles não têm esse entendimento.